Começou? Olá, meus queridos e amados irmãos, quero nessa noite cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus amados, como nós prometimos, nós iremos trazer a terceira aula desse quarto trimestre de 2022, que tem por tema as abominações do templo. Nós atrasamos um pouco as aulas, porque por motivo de enfermidade nós estamos há 6 meses tratando uma bactéria com um problema de saúde, tá certo, irmãos? Mas eu creio que é um processo que Deus permite que nós passemos, mas a vitória é certa em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28, ele vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Então já quero cumprimentar a todos que estão entrando na nossa live com a paz do Senhor. David Lima, seja muito bem-vindo, querido. Samuel Gomes, meu nobre querido amigo estimado, a quem tenho muito carinho, muito respeito, muita consideração. Que Deus abençoe, seja muito bem-vindo nessa noite. Está conosco o irmão Jean Douglas, Miqueia Silveira, Cleiton Henrique Oficial. Sejam todos muito bem-vindos, amados. Deus tem colocado em nossos corações esse projeto de nós transmitirmos as escolas bíblicas dominicais. Esses dias a gente passou sem transmitir por problemas de saúde. Eu peço aos irmãos que orem pela nossa vida. É um problema que quer atingir a nossa corda vocal, a nossa voz, que é exatamente o instrumento de transmitirmos a palavra de Deus até você. Tá bom? Queridos, eu quero só pedir aos irmãos que estão entrando conosco na live, que por gentileza, compartilhe essa live com os teus grupos do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, monta os pates, as salas de vídeo e vai compartilhando essa live com o máximo possível de pessoas. O nosso propósito aqui, queridos, não é autopromoção, o nosso propósito não é aparecer, não é ganhar seguidores. O nosso propósito aqui é glorificar o nome de Cristo, toda a honra e toda a glória e todo louvor seja dada única e exclusivamente ao nome de Jesus. Segundo lugar, promover o reino de Deus com a pregação do Evangelho. E terceiro, alcançar o máximo possível de pessoas para serem impactadas, transformadas e libertas por esta palavra. Esse é o nosso propósito único e singular nesta noite, tá bom? Isso vai. Nosso querido irmão Diácono Márcio França. Diácono Márcio França é um amigo meu de longas datas, porque tenho muito carinho, porque tenho muito respeito. Que Deus abençoe o irmão Márcio. Seja muito bem-vindo, fique bastante à vontade conosco. E eu peço só que o Senhor compartilhe essa live para que muitas pessoas, centenas de vidas, sejam edificadas através da pregação da palavra de Deus, tá bom? Irmão Farias Alves Freitas, seja muito bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. Carlos Tavares, Deus abençoe. Meus irmãos, vocês estão entrando aí, que não conhecem ainda o meu canal no YouTube, tá certo? Vai lá, você digita Eduardo Medeiros e você ativa o sininho, aperta inscreva-se e ativa o sininho em todas, para que você receba de primeira mão todos os trabalhos, os vídeos, as lives que nós postarmos lá. Inclusive, nessas nossas lives aqui de ministrações das lições das escolas bíblicas, vai para o meu canal também, tá bom? Você que quer rever a aula, alguns pontos que você perdeu, talvez, porque você está no culto ou está em outro lugar e não deu para ver, vai no meu canal, Eduardo Medeiros, se inscreve, deixa lá o like, tá bom? E os seus comentários para que a nossa comunidade possa crescer cada vez mais. O algoritmo do YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante, é interessante e lance para que outras pessoas assistam, tá bom? Então vai lá, dá essa força pra gente, irmãos, no Jesus, tá bom? Tamo junto aí, Diácono Márcio. O Márcio é meu amigo lá do Papoco, né? Eu quero já mandar um abraço para todos os meus amigos fraternos aí no Papoco, na Assembleia de Deus, Ministério Bela Vista, meu amigo Romário, né? O Romário, não sei se ele vai entrar hoje. Que Deus abençoe o Romário, a sua família, o Lázaro também, né? Ele esteve aqui na minha casa me visitando durante um processo delicado.
Que Deus o abençoe poderosamente. Pastor Elias, enfim, todos os meus amigos, servos de Deus aí no Papoco. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Esse é meu canal lá no YouTube, Diácono Márcio França. Pronto? Diácono Márcio também, irmãos, ele tem um canal no YouTube, tá certo? Está sempre postando as ministrações, pregações. Então vai lá também, escreve no canal do nosso querido Diácono Márcio França. Laudice Tavares, seja muito bem-vinda, paz do Senhor Jesus. Leandro, paz do Senhor, meu querido. Fabrício, Central Gospel. Deus abençoe, Fabrício. Vamos começar, irmãos, um minutinho para a gente orar, para a gente começar, para a gente terminar mais cedo, bem mais cedo hoje. Eu tenho certeza que você que é professor de escola bíblica dominical vai, com certeza, tirar muitos subsídios teológicos aqui para aplicar na sua sala de aula, e as suas aulas se tornaram bem mais didáticas, interativas, pedagógicas, participativas, tá bom? E só mais uma vez ratificando que eu não vou ler a revista, eu vou apenas estar comentando os tópicos e os seus subtópicos, tá bom? Érica Mendes, seja bem-vinda, paz do Senhor Jesus. Vamos chegando, meu povo, e eu peço mais uma vez que, por gentileza, os irmãos e as irmãs que estão entrando na live, compartilhe essa live com o máximo possível de pessoas que você puder. Monta os pads, as salas de vídeo e manda para os grupos esta palavra. Fazendo assim, você vai estar sendo usado como instrumento de Deus. Quem sabe essa mensagem chegue agora a alguém que está no hospital, alguém que está na UTI, alguém que está em estado grave, alguém que está no presídio, alguém que está em casa, trancado dentro de um quarto, em depressão, com transtorno de ansiedade, com síndrome do pânico. E essa mensagem pode sim trazer esperança, trazer consolo, alento e conforto e vida para essas pessoas. Então seja um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Não deixe só para você. Compartilhe para outros a palavra de Deus. Deus abençoe. Roxburg Carter. Seja muito bem-vindo. Carlos Tavares, a paz do Senhor Jesus, meu amigo. Vamos começar, né? Pedir aqui também para que a minha esposa, a nossa querida irmã Josélia Fausto também, se puder compartilhar essa live, né? Para muitos irmãos, eu agradecerei também. Meus irmãos, nós iremos orar agora, vamos entrar nessa aula. Só deixando aqui bem claro aos irmãos que será uma aula bem simples, tá? Eu vou trazer alguns subsídios, algumas informações importantíssimas para acrescentar aí, para somar na sua sala de aula. Tenho certeza que vai te ajudar. Durante a semana, até domingo, a gente vai colocar em dias as escolas bíblicas para a glória de Deus, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nessa noite, nós te damos graça, meu Deus, por essa oportunidade tão única e singular, e podemos estar aqui na Tua gloriosa presença, através desse meio de comunicação, dessa live, levando, meu Deus, a Tua palavra a dezenas e centenas e até milhares de pessoas que nesse momento estão sedentas, Pai, de aprender, de ouvir a Tua poderosa palavra. Essa mensagem possa chegar, meu Deus, a lares de pessoas que nesse momento estão se sentindo sem esperança, trancadas dentro de um quarto escuro, em depressão, com transtorno de ansiedade, com síndrome do pânico, com doenças, meu Pai, emocionais, psicossomáticas. Que a Tua palavra entre agora, meu Deus, como vida, como esperança para essas pessoas. Meu Deus, quem sabe essa palavra vai entrar dentro de uma sala de UTI, onde está uma pessoa que está desenganada dos médicos, vai passar por um procedimento cirúrgico e não sabe nem se vai sobreviver. Mas Tu és aquele que ressuscitou Lázaro com 4 dias de sepultado. Tu és o mesmo Jesus que ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, e Tu não mudou. A Tua palavra vai dizer, meu Deus, na carta aos Hebreus, que Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. Alcance essa pessoa agora. Eu quero, Pai, profetizar milagres, cura divina. Eu quero profetizar libertação para essa pessoa que está, meu Deus, aprisionada, subjugada nas drogas, na cocaína, meu Pai, na maconha, no hipnol. Meu Senhor,
Esse pai de família que está escravizado nas bebidas alcoólicas, transforme essa pessoa, liberte essa pessoa. A tua palavra diz em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O 36 revela quem é essa verdade, se pois o Filho, o Cristo, o Messias vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero te apresentar, meu Deus amado, todos os meus queridos amigos, irmãos aqui, que estão entrando conosco na live, as nossas irmãs também. Abençoe Paulo Sérgio, Dan Produções, o Helder Santos. Que o Senhor abençoe, meu Deus amado, todos os teus servos nessa noite. E todas as pessoas, Pai, vão ouvir essa live, vão ouvir essa ministração, serão edificadas, com a sua fé alavancadas para a glória do nome de Jesus. Espírito Santo, toma minha mente, toma a minha voz, as minhas amígdalas, a minha garganta e me dá, meu Deus, raciocínio rápido, objetividade, uma mensagem profunda e concisa para os nossos corações. Fale não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir da tua parte. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Vamos agora já entrar na nossa aula. Eu quero mais uma vez ratificar para os irmãos que estão entrando agora conosco na nossa live, tá bom? Eu estarei ministrando aqui para vocês a terceira lição desse quarto trimestre de 2022, que tem o tema As Abominações do Templo, tá bom? E só avisando mais uma vez aqui para os queridos irmãos que estão entrando, que eu não estarei lendo a revista, eu estarei apenas comentando cada tópico e os seus respectivos subtópicos, tá bom? Eu tenho certeza que isso vai acrescentar muitos princípios espirituais para a sua vida, tá bom? Então é importante que você, professor, você que é professor de escolas bíblicas dominicais, que você implante isso dentro da sua sala de aula, tá certo, queridos? Então vamos lá, né? Vamos lá, queridos. A lição de hoje, o tema já falei, as abominações do templo, tá certo? Vamos falar um pouco sobre o perigo da idolatria, né? Vamos falar um pouco sobre toda a ruína espiritual e moral e ética que o povo estava vivendo por causa da idolatria, dos pecados grotescos que o povo de Israel estava cometendo contra Deus no período do profeta Ezequiel, tá certo, queridos? Então vamos para o texto áureo que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 8, versículo 6. Eu peço aqui, encarecidamente, aos irmãos que estão em casa, se você tem acesso ao exemplar bíblico, por gentileza, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo, independente da versão, da tradução da Bíblia, seja João Ferreira de Almeida, atualizada, corrigida, se é a versão católica. Se você tem aí ao seu alcance, à sua disposição, um exemplar bíblico, por gentileza, acompanhe conosco a leitura que iremos fazer. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 8. E, após a leitura, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, não feche ela, porque nós iremos discorrer em toda essa visão, né, que o Ezequiel teve aqui no capítulo 8 do seu livro, tá bom? Muito bem, vamos lá. Textual Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. Que diz assim, irmãos: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações, tá bom? Vamos para os objetivos específicos da nossa lição. São 3. Primeiro, expor a visão do capítulo 8 do livro. Segundo, destacar as imagens de ciúmes, oculta aos animais e répteis e os 70 anciões. Terceiro objetivo, tratar a respeito do ritual de Tamuz e dos adoradores do sol, tá bom? Leitura bíblica em classe, ou a leitura base dessa lição, está no livro de Ezequiel, capítulo 8, versículos 5, 6, 9, 12, 14
e o 16, tá bom? Vamos lá, versículo 5. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes, à entrada. 6. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda abominações maiores. Vamos para o 9 agora, queridos. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Agora vamos pular para o 12. Então me disse, vistes, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Agora vamos para o 14. Ele levou-me da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Agora vamos pular para o último verso que leremos, que é o 16. E levou-me para o átrio da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Boa noite, irmão Ederson Santos, Dan Produções. Paz, mano. Pai do Senhor, meu querido, seja muito bem-vindo, nosso querido Dan Produções. Então, amados, já fizemos a leitura bíblica oficial da lição que nós iremos tratar, tá certo? Então vamos trazer aqui, dentro de uma fala introdutória, antes de nós entrarmos propriamente dito no corpo da lição, nós vamos aqui trazer uma introdução para você, tá bom? Queridos, aqui no capítulo 8 do profeta Ezequiel, ele recebe de Deus uma visão. Deus o toma pelos cabelos e o leva em visão. Não que Ezequiel não foi no físico, gente. Ele foi transportado em uma visão. É como se você estivesse na frente de um computador, do celular ou da sua televisão. Deus trouxe imagens e visões para Ezequiel. Ele estava na sua casa, ele estava acompanhado de alguns anciãos do povo, de alguns líderes, do povo, de alguns conselheiros do povo, e aqui no capítulo 8 ele recebe uma visão. Foi a segunda visão que o profeta Ezequiel recebe, porque a primeira visão está no capítulo de número 1. Ele tem a visão da glória de Deus, ele tem a visão dos querubins, quando ele estava ali à beira do rio Quebar, ali no cativeiro de Babilônia, tá bom? A título de introdução, esse capítulo 8, dessa visão que o profeta Ezequiel tem, ele está dividido em cenas, pelo menos 4 cenas. A primeira cena que nós temos é a estátua indecente, capítulo 8, versículos 5 e 6. A segunda cena que temos são as imagens e os incensários, capítulo 8, versos 7 a 13. A terceira cena, as mulheres chorando por Tamuz, que era o deus da fertilidade, o deus da prosperidade para os povos pagãos da época. Isso se encontra no capítulo 8, versos 14 e 15. E a quarta cena, o culto aos astros, capítulo 8, versos 16 até os versos 18. E se nós observarmos, é muito importante que você, professor, e você também, aluno, leia todo o capítulo 8 do livro do profeta Ezequiel, para que você chegue a um raciocínio, para que você entenda a palavra. Você precisa ler, interpretar e aplicar. Para que você tenha a capacidade de interpretar um texto, você precisa examinar todo o seu contexto, porque o texto ele é explicado e interpretado à luz do seu contexto. Texto sem contexto é pretexto para uma heresia. Então, se você não souber observar bem e fazer uma interpretação, uma exegese, tirar do texto, extrair do texto as informações corretas que o texto quer nos informar, quer nos transmitir, você vai acabar fazendo a exegese errada e vai acabar pregando uma heresia. Você vai fazer, em vez de uma exegese, tirar do texto, você vai fazer uma exegese. Você vai acabar querendo colocar a sua ideia,
o que você pensa, o seu achismo no texto. Por isso que é importante, eu estou sempre alertando aqui, avisando a você que é professor, a você que é aluno, que está estudando as lições bíblicas, que você faça uma leitura completa de todo o capítulo que está sendo abordado, que está sendo discorrido, para que você tenha uma compreensão melhor, uma visão mais periférica, uma visão mais abrangente e panorâmica daquilo que está sendo tratado. Então, já falamos aqui da divisão desse capítulo, né, das 4 cenas em que ele está dividido. Outra coisa interessante também para você, professor, você precisa aplicar isso na sua sala de aula, é que há uma palavra recorrente no capítulo 8 de Ezequiel. Essa palavra é abominações. No versículo 6, vai falar de grandes abominações. Ainda no 6, parte B, vai falar de maiores abominações. No verso 9, vai falar de as malignas abominações. Então, abominação é uma expressão que é recorrente em todo o livro de Ezequiel, muito especialmente no capítulo que nós estamos aqui trabalhando, que é o capítulo de número 8. Então, essa palavra é uma palavra-chave da lição que nós estamos estudando com vocês aqui. E é importante nós trazermos aqui o significado etimológico, tá certo, dessa palavra. Abominação é uma expressão hebraica, tolevar, que traz a ideia daquilo que é repulsivo, daquilo que é repugnante, daquilo que é detestável, daquilo que é contrário à natureza divina. Quando nós analisamos o Antigo Testamento, essa palavra ocorre se referindo também a alimentos impuros, Deuteronômio capítulo 14, verso 3. Você vai ver também referências a isso em Isaías 41, verso 24. A prática de sacrifícios de criança, quando as crianças eram oferecidas a Moloque. Deus vai prevenir o povo acerca desses costumes pagãos idólatras, lá em Deuteronômio capítulo 12, versículo 31. Também no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, verso 11, essa palavra vai também se referir a casamentos mistos. Deus havia dado uma ordem incisiva, uma ordem taxativa e categórica aos filhos de Israel. Se quiserem casar, casem com mulheres da sua parentela, mulheres da sua nação. Não procurem mulheres das nações pagãs para casar. Então, essa palavra abominação também está atrelada a casamentos mistos. Também é chamada de abominação. E toda a atividade dos ímpios também recebe essa expressão, a abominação. Então, a grosso modo, a abominação é tudo aquilo que é ofensivo, é hostil à natureza divina. Observe comigo Ezequiel, capítulo 8, versículo 17, vai trazer uma explicação bem simples desta palavra, dessa expressão, né, dessa terminologia abominação. Acompanhe comigo, Ezequiel 8,17. Então me disse, vistes, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Vamos ler o 18. Pelo que também eu procederei com furor, e o meu olho não poupará, e nem terei piedade, ainda que gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Entendeu, queridos? Então, nós trouxemos para você aqui a terminologia, né? O significado da expressão abominações. É tudo aquilo que é repulsivo, tudo aquilo que vai contra a natureza divina de Deus. O primeiro ponto sobre a visão. Esse primeiro tópico tem 3 subtópicos. O primeiro subtópico é a segunda visão. O segundo subtópico é a visão das abominações no templo. E o terceiro, como entender as visões que Deus dera ao profeta Ezequiel. A segunda visão, eu expliquei para vocês aqui a princípio que Ezequiel ele teve a primeira visão no capítulo 1, embora a primeira lição nós estudamos o capítulo 3, ele teve uma visão, né, da glória de Deus, os querubins que vinham de uma roda dentro de outra roda, e ele teve uma experiência sobrenatural e transcendental com Deus. Essa visão já é
a segunda visão que ele vai ter. E segundo alguns estudiosos, segundo alguns comentaristas bíblicos, eles dizem que da primeira visão para a segunda visão há um intervalo de tempo de 1 ano e 8 meses aproximadamente, tá bom? Uns falam 1 ano e 8 meses, outros falam 1 ano e 2 meses. É um intervalo, o lapso de tempo entre a primeira visão de Ezequiel no capítulo 1 e essa segunda visão agora no capítulo 8 que nós estamos aqui tratando, tá bom? Muito bem. Então vamos lá, queridos. Vamos continuar a nossa visão, tá bom? É interessante, queridos, aqui no capítulo 8, versículo 3, acompanhe comigo. Ele vai expressar como se deu essa experiência profunda que ele teve com Deus. Estendeu a forma de uma mão e me pôs pelos cabelos de minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visão de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Então, Ezequiel está aqui compartilhando aqui a sua experiência sobrenatural que ele teve, né? Ele diz que como uma mão veio e o agarrou pelos cabelos da sua cabeça e lhe deixou suspenso entre a terra e o céu, e o transportou a Jerusalém. Na verdade, o Espírito Santo trouxe ali as imagens de Jerusalém e do templo para que o profeta visse os pecados horrendos, nefandos, nefastos, grotescos que o povo de Israel estava praticando contra Deus. Deus estava explicando para Ezequiel, agora respondendo o profeta, por que Deus enviaria um juízo, um castigo impenitente sobre o povo, exatamente por causa da idolatria, por causa dos pecados que o povo estava cometendo contra Deus. Então Ezequiel ele tem uma visão preterista, uma visão local. Na lição passada nós estudamos, né, o capítulo de número 7, e Deus havia dado uma sentença para o povo de Israel, no versículo 2 e também no 6, e de forma poética, usando um paralelismo judaico, Deus vai dizer através de Ezequiel: o fim vem o fim sobre os 4 cantos da terra. E é importante eu explicar para os irmãos aqui que esse fim que Deus estava sancionando não é um fim universal, um fim mundial, era um fim local. Esses 4 cantos da terra aqui não são os 4 pontos cardeais, esses 4 pontos da terra da terra de Israel. Era um juízo local que Deus enviaria sobre eles e que se cumpriu quando Nabucodonosor veio com os babilônicos, derrubou os muros, destruiu o templo, levou os utensílios sagrados para a Babilônia. Muitos foram mortos a fio da espada, por peste, por fome, e milhares foram transportados para o exílio de Babilônia. Então esse fim aqui não é um fim escatológico, embora nós possamos fazer uma interpretação, uma contextualização para o futuro, mas essa escatologia é uma visão preterista, é uma visão para aqueles dias, para o contexto de Ezequiel, e esse fim não é um fim mundial, era um fim local sobre a terra de Israel, tá bom? Muito bem. Interessante que ele diz que Deus ele via uma mão, e Deus, ele, para se revelar aos homens na Bíblia, Deus fala a linguagem humana. Quando você vê na Bíblia as expressões, as mãos de Deus não estão encolhidas, os pés de Deus, o nariz de Deus, os ouvidos de Deus, os olhos de Deus, queridos, isso é uma linguagem chamada na teologia de antropomorfismo, ou seja, é você atribuir a Deus características humanas ou membros humanos, entendeu? E existe também uma linguagem chamada antropopatia, que atribui a Deus sentimentos e emoções humanas, porque o texto que eu li diz que Deus está irado com o povo. Então são 2 linguagens só para você entender, tá bom? Então vamos lá. Eu falei para vocês na primeira lição que nós tratamos que o projeto de Deus em escolher Abraão, lembrando que Abraão viveu numa terra totalmente pagã,
idólatra, e o pai de Abraão era, segundo os historiadores, ele era fabricante de estatuetas de deuses pagãos que eram adorados na época. Então Abraão sai dali, ele atende o chamado de Deus, ele sai às cegas crendo na promessa, crendo naquele que lhe havia prometido, com 75 anos de idade, habita na terra da promessa como terra alheia, e lá Deus faz de Abraão uma grande descendência, uma grande nação. E o projeto de Deus para Israel era que Israel fosse uma bênção para as demais nações. Deus queria que a partir de Israel o seu nome se perpetuasse, a bênção fosse espalhada para as demais nações. Não é que Deus estava fazendo segregação, partidarismo ou rejeição das demais nações. Deus escolheu Israel para que a bênção da salvação fosse compartilhada com todos os povos da terra, tá bom? Vamos agora para as abominações do templo, Ezequiel capítulo 5, versículo 11. Eu já havia mostrado ao profeta, vai dizer assim, Ezequiel 5 e 11. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Jeová, pois que profanastes o meu santuário, como todas as tuas coisas detestáveis, e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho não te poupará, nem terei piedade de ti. Veja que Deus está se expressando com ira. Não terei piedade. O meu olho não te poupará, porque Deus dera muitas oportunidades para que Israel se arrependesse. Deus deu oportunidade ao Reino do Norte. O Reino do Norte não quis ouvir. Deus manda os assírios, sob a tutela de Ticlac-Pileser II, um grande líder militar na época, e o povo é levado para a Síria. E nunca mais essas 10 tribos voltam. Os poucos que ficaram na região de Samaria, o que Ticlac-Pileser fez? Ele pega outros povos de outras nações, de outras culturas, e manda para aquela região de Samaria, e acontece uma miscigenação, uma mescla, uma mistura, uma miscelânea de povos, de raças. Os poucos que ficaram ali em Samaria não conseguiram manter o culto a Deus, a santidade, a obediência aos mandamentos, estatutos que Deus havia estabelecido, e acabaram caindo nos costumes idólatras e pagãos e imorais daqueles povos que foram ali para aquela região. É por isso que havia o ódio, essa ojeriza entre judeus e samaritanos, porque embora os samaritanos fossem irmãos de sangue dos judeus, eles haviam se misturado com as outras nações. Por isso que havia esse ódio, como no episódio de João 4, com a mulher samaritana, quando ela discrimina Jesus, quando ela trata Jesus com preconceito e rejeição, exatamente por causa disso. E lá na frente, na reconstrução do templo, são exatamente os líderes samaritanos, Malate, Tobias e Gessem, que se opõem à reconstrução dos muros de Jerusalém, e isso aflora cada vez mais e aumenta o ódio que havia entre esses dois povos, que na verdade eram um povo só. Tá bom, queridos? Então, Deus havia avisado, Deus havia alertado o povo, mas infelizmente o povo era de dura cerviz, o povo era de coração obstinado. Acompanhe comigo o versículo 18 do capítulo 8, irmãos. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não te poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos, ou seja, ainda que me implorem com grande voz, eu não ouvirei. Então Deus é incisivo. Deus aqui está dizendo, eu não terei piedade, o meu olho não vai te poupar, eu virei com muito furor, com muita ira contra vocês, e trarei a disciplina, trarei a correção. Veja que Deus deu muito tempo para que o Reino do Sul não tivesse o mesmo destino do que os seus irmãos do Norte, mas o povo não quis dar ouvido ao profeta Ezequiel. Tá certo? Glórias a Deus. Então vamos continuar aqui, queridos. Por que Deus não terá piedade do povo? O versículo 3 está bem claro. Porque, infelizmente, o povo havia se desviado de Deus. O povo havia se afastado de Deus, o povo havia adulterado contra Deus, traído Deus com os outros deuses pagãos daquela época. Por isso que Deus vai levar em espírito Ezequiel até Jerusalém e vai mostrar o templo de Deus.
E a visão é progressiva, Deus leva até o pátio, do pátio Deus leva até o lugar santo, do lugar santo Deus leva até o lugar mais íntimo, que era o santo dos santos. E por um buraco na brecha, Deus disse, olha aí pela brecha, eu vou te mostrar os pecados que esse povo tem cometido contra mim. Coisas terríveis e coisas imorais que estão fazendo. Então, é essa cena que Deus vai mostrar para o profeta. E essa expressão do juízo de Deus, disciplina de Deus, ela vai se repetir várias vezes. Confira comigo versículo 15 do capítulo 8. E disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 125 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Todos esses pecados idólatras estavam acontecendo dentro da casa do Senhor. Sejam todos bem-vindos, estão entrando agora. Então, queridos, eram pecados terríveis. Que o povo estava cometendo contra Deus. O grau de abominação era tão alto, tão grande, que Deus ele já tinha prevenido isso, já tinha precavido isso, já tinha avisado em Deuteronômio. Não houve remédio para Judá. Porque Deus, na sua onisciência e na sua presciência, Deus conhecia o coração duro que o povo tinha. Deus sabia que, embora ele levantasse os seus profetas como atalaia para avisá-los acerca do juízo eminente de Deus que viria e trazê-los ao arrependimento, à metanoia, à mudança de mente, infelizmente o povo não quis dar ouvidos, não quis dar atenção nem crédito à voz dos atalaias, dos profetas que Deus levantou. Tanto levantou profetas no reino do norte, como no reino do sul, para precavê-los dos seus pecados e para falar do juízo de Deus. Mas infelizmente o povo não quis dar ouvido os profetas de Deus. E eles acabaram quebrando o primeiro mandamento que está em Êxodo capítulo 20, versículos 4, 5 e 6. Confira comigo. Êxodo capítulo 20, versos 4, 5 e 6. Diz assim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo das águas. Não te curvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Verso 6. E faço misericórdia e milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus havia deixado bastante claro na sua constituição, no decálogo, nos 10 mandamentos, que na verdade não eram só 10, eram 613 preceitos. Os 10 eram os principais aqui, né? Não farás para ti imagens de escultura, não te curvarás a ela, e nem prestarás culto. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Mas o povo acaba quebrando esse primeiro mandamento do decálogo. Tá claro para vocês, queridos? Muito bem. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder, para que essa mensagem alcance muitas vidas nessa noite, tá bom? Então vamos para o terceiro ponto. Como entender a visão? Como nós interpretarmos essa visão e trazermos uma aplicação pessoal, uma aplicação prática, e contextualizarmos essa mensagem e aplicarmos ela. Onde essa mensagem se encaixa nos nossos dias, na minha vida, na sua vida, tá bom? Porque eu sempre estou ratificando aqui os irmãos, eu sempre tenho essa precaução, esse cuidado de explicar para vocês. O texto, ele se explica à luz do seu contexto. O contexto pode ser os versículos anteriores ou os versículos posteriores, tá bom?
E a lei hermenêutica e exegética funciona assim. O texto ele deve ser lido, interpretado e aplicado. Primeiro você vai ler o texto, você vai observar todo o texto e o contexto, e quando você encontrar o ponto central, a verdade principal do texto, você terá capacidade agora para interpretar o texto, uma vez que você entendeu. Tá certo? Então, em terceiro lugar, depois que você leu o texto, observou o texto, encontrou a verdade central, a chave do texto, e interpretou o texto, agora você terá condições para aplicar esse texto. Entenderam? Isso é hermenêutica. É a arte de se interpretar a Bíblia. Isso é exegese. Extrair as informações que o texto quer nos repassar, que o texto quer nos informar, que o texto quer nos transmitir. Está claro para você? Simples, né? Como entender a visão? Como Deus está respondendo ao profeta acerca da visão que ele está tendo. Deus está justificando aqui por que ele traria o julgamento sobre a casa de Israel. Observe comigo as expressões de Deus. Deus é bem taxativo. Versículo 6, olha o que diz. Vamos voltar para Ezequiel 8, verso 6. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Perceba que Deus ainda, a despeito dos gravíssimos pecados, das abominações, das coisas repulsivas e repugnantes que o povo estava fazendo ali dentro do templo de Deus. Imagine fora na cidade. Apesar disso, Deus ainda estava no templo. Deus vai dizer, o que eles fazem dentro da minha casa. Mas, infelizmente, os pecados do povo, eles chegam a um grau tão degradante, tão deplorável, tão terrível, a ponto de Deus dizer, eu me ausentarei desta casa, eu terei que sair desta casa, porque eu não posso compactuar com o pecado, eu não posso conviver com aquilo que é repugnante, com aquilo que é abominável aos meus olhos. É isso que Deus está dizendo. Observe comigo aí, versículo 14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres sentadas, chorando por Tamuz. Queridos, isso é gravíssimo. Olha até que ponto chegou os pecados da nação de Israel. As mulheres choravam dentro do templo, gente, do pátio do templo. Isso aqui é Ezequiel tendo uma visão sobrenatural do templo de Deus. As mulheres choravam por Tamuz. Tamuz era considerado o deus da fertilidade. O deus da fertilidade. E as mulheres choravam diante desse Deus. Tudo isso acontecendo dentro do templo de Deus. Dentro do templo de Deus, querido. Observe o versículo 16 comigo. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. Observe que, primeiro, o Espírito leva para a entrada, para a porta do templo de Deus. E logo na porta ele encontra uma imagem, chamada aqui no texto de a imagem dos ciúmes. Que imagem era essa? Alguns estudiosos, alguns eruditos da Bíblia vão apontar que essa imagem seria a imagem de Aserá, uma deusa fenícia que era muito adorada por muitos povos, e todas as vezes em que o povo de Israel se apostatava de Deus, que caía em declínio espiritual, eles adoravam essa deusa. Nós sabemos também da época de Acabe, quando Acabe casa com Jezabel, uma mulher da Fenícia, filha de Etbaal, logo ela implanta, ela introduz ali dentro de Israel o culto a Baal e a Será. Então a Será era esposa do deus El, que era o mesmo deus Baal, certo? Então a Será era uma deusa feminina e Baal o deus masculino. Por diversas vezes na Bíblia, diversos períodos da história de Israel, quando eles se apostatavam, quando eles caíam no paganismo, eles adoravam a essa deusa chamada Aserá. Tá bom, queridos? Muito bem. Esse era o grau de declínio espiritual e moral e ético e doutrinário que o povo estava
vivendo, era um verdadeiro sincretismo religioso, era um verdadeiro uma ecumenização religiosa, porque alguns adoravam a Deus e outros adoravam a Será. As mulheres adoravam a Tamuz, outros lançavam seus filhos como sacrifício para o deus Moloque, algo insano, algo terrível. Tudo isso acontecendo dentro da casa de Israel, tá bom? A questão não era só a casa do Senhor, a questão não era só o templo de Deus, era também os instrumentos, os utensílios sagrados que foram consagrados para o uso exclusivo do templo. O que é que eles estavam fazendo, irmãos? O que é que os líderes religiosos da época, os sacerdotes, que tinham a responsabilidade de representar Deus no meio do povo, que tinham que ser referenciais, exemplos, espelhos, paradigmas de santidade e de pureza para o povo. O que é que eles estavam fazendo, irmãos? Os líderes. Eles pegavam o incensário de Deus e no altar do incenso eles ofereciam sacrifícios a deuses pagãos. Olha que declínio espiritual terrível. Os homens que deveriam ser espelhos para a nação estão oferecendo no incensário, no altar de Deus, incenso a deuses pagãos. E com certeza eles utilizavam o altar do incenso, o altar do holocausto, objetos que foram consagrados para o uso restrito do sacrifício a Deus. Por isso que Deus mandou juízo sobre a nação de Israel. E Deus foi bem incisivo: não te poupará meu olho, eu não terei piedade de ti. Eu já te dei chances e oportunidades demais. Eu te dei tempo para tu se arrepender, mas tu não queres se arrepender. Talvez você que está me ouvindo agora, existem pecados de estimação, hábitos, costumes na sua vida, que Deus tem te dado tempo para que você se arrependa, para que você abandone e renuncie esses pecados. Renuncie esse pecado enquanto há tempo. Deus está te dando oportunidade nesta noite, porque Ele tem um projeto na tua vida, querido. Receba esta palavra nessa noite. Irmão Silva, pessoal que está entrando aí, fique à vontade, queridos. É muita gente que está entrando aqui. Deixa eu voltar aqui. É muita gente que está entrando aqui. Estou indo já para a parte final, viu, da nossa lição. Deixa eu abraçar meus amigos e irmãos que estão entrando aqui. É muita gente. Paulo Sérgio. Eu estou crendo. Ricon Daniel. É muita gente entrando aqui, viu, irmãos? Sintam-se abraçados, sejam todos bem-vindos aí à nossa live. É muita gente, viu? Então é isso aí, vamos dar continuidade aqui, partindo já para o final da nossa lição, né? Queridos, todo o povo havia se corrompido, infelizmente. Os profetas não profetizavam mais de Deus, com exceção de Ezequiel. Os profetas eram profetas por conveniência, só profetizavam aquilo que o povo queria ouvir, aquilo que massageava o ego do povo. Os sacerdotes ofereciam incenso e sacrifícios a deuses pagãos. E os anciãos, que eram os líderes do povo, os conselheiros do povo, infelizmente, haviam se vendido para esse sistema corrupto, tá certo? Ezequiel 5 e 6. Confira comigo Ezequiel 5 e 6. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos, mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus caminhos. Então, está claro, a nação de Israel rejeitou os meus juízos, os meus estatutos que eu havia estabelecido. Por isso, consequentemente, o meu juízo, a correção, será inevitável. Confira comigo agora, capítulo 7, versículo 27 de Ezequiel.
O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de amargura, e as mãos do povo da terra se molestarão, conforme o seu caminho, e lhes farei, e com os seus juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Então Deus está dizendo aqui, eu estou julgando o povo conforme os seus caminhos, as suas atitudes, os seus procedimentos. Isso é questão de escolha. E eu sempre explico para vocês que a lei da semeadura é irrevogável. Não dá para revogar. O plantar é opcional. Eu planto a semente que eu quero e a quantidade que eu quero, basta eu ter um terreno. Mas a colheita é e será sempre obrigatória. Eu vou colher exatamente a semente que eu plantei e na quantidade que eu plantei. Eu sou livre para fazer escolhas. Deus nos deu o livre-arbítrio. Isso é uma lei que nem Deus infringe, Deus respeita. Somos livres para tomar decisões, mas não somos livres para escolher consequências de nossas escolhas erradas. Entendeu, queridos? O que você plantar, você vai colher. Então, Deus estava tratando o povo de acordo com os seus caminhos. Vamos falar um pouco agora sobre quais eram estas abominações que o povo estava cometendo dentro do templo, do lugar sagrado de culto a Deus. Tá certo? Acompanhe comigo mais uma vez o versículo 18 do capítulo 8. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos, com grande voz eu não os ouvirei. Então o juiz já estava sancionado. Everton Siqueira, seja bem-vindo. Pai do Senhor Sérgio. Ellison, seja muito bem-vindo. Deus estava dizendo, eu não volto atrás mais da sentença que foi dada. Esse povo será julgado. Esse povo será castigado por causa dos seus pecados. Primeiro, que no versículo 3, o Senhor o leva em espírito para a porta do templo de Deus, a porta do pátio, que era o primeiro compartimento exterior, fora ali dos lugares santos do templo de Deus, e ele vê a imagem dos ciúmes, que eu expliquei, que era a imagem de Acera. Queridos, aqui nós notamos a insensibilidade do povo. Eles praticavam essas abominações, não era escondido não, eram as claras. Olha em que estado chegou a nação de Israel. E essas abominações preparam três aspectos. Primeiro, religioso, moral e social. Haviam três aspectos dessa queda do povo, desse declínio do povo. Religioso, moral e social. Ezequiel 8:3, nós vamos ver a imagem do Senhor na entrada. Eu já expliquei para vocês a insensibilidade do povo. O povo havia se apostatado. O que significa apostasia? Apostasia é o abandono premeditado e consciente da fé e das doutrinas importantes e básicas da fé. Por exemplo, eu sou um cristão, eu acredito na salvação, na justificação, na regeneração, eu acredito na libertação, eu acredito que Jesus morreu para me salvar, eu acredito que eu tenho uma herança preparada para mim, e eu passo agora a desacreditar, a desconstruir tudo aquilo que eu construí, tudo aquilo que eu acreditava, eu passo a desacreditar dessas coisas. Então isso é apostasia, é o afastamento consciente e premeditado das doutrinas basilares da fé. Paz, meu querido Márcio Antônio e Paulo Sérgio. Glórias a Deus. Então eles estavam adorando Aserá na porta do pátio. E no período de Josias, um rei crente, um rei temente a Deus, Josias faz uma faxina no templo, tira as imagens, altares dos Baalins de Acera, restaura o culto a Deus. Mas após a morte de Josias, irmãos, o povo volta novamente para o pecado. Então a trajetória de Israel foi uma trajetória oscilante. Foi um ciclo de avivamentos e apostasia. Avivamentos e apostasia. Deus levantava um libertador, o povo estava ali, conquistando, Deus mandava chuva, Deus mandava prosperidade, Deus mandava fartura, a semente crescia, os frutos vinham, mas após a morte desse líder,
o povo novamente estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor e novamente se apostatavam de Deus. Márcio Antônio, olá, boa noite, peço oração por minha casa. Amém. Estaremos orando, viu? Daqui a pouquinho, viu, Márcio? Estaremos orando daqui a pouquinho, em nome de Jesus, por você e sua casa, tá bom? Então vamos lá. O período mais terrível em que essa deusa Sera era adorada foi no período do rei Manassés, considerado um dos piores reis da casa de Israel, tirando Acabe. Certo? Vamos aqui agora para outra abominação que o povo estava praticando, por isso eu estava mandando juízo sobre eles, era a idolatria. Confira comigo os versículos 7, 8, 9 e 10. 7, 8, 9 e 10. O 7 diz assim: E levou-me à porta do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede. Olha aí, havia um buraco na parede. Até agora o 8. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede, e cavei na parede, e eis que havia uma porta. E isso é Deus mostrando ao profeta em visão a situação deplorável, degradante, terrível que vivia o povo e os pecados que eram praticados dentro do templo. Olha o 9. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Deus já tinha mostrado no pátio o que é que eles estavam fazendo, colocando a imagem de Aserá. Agora Deus está mostrando um buraco na parede para o profeta, dizendo, cava, e eu vou te mostrar o que eles fazem aí dentro. Olha o versículo 10. Eu olhei e entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. Olha que coisa terrível, que coisa repugnante. Vamos ler o 11. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Queridos, eu estou falando para você que os líderes do povo, os líderes religiosos da época, estavam oferecendo incenso a imagens de deuses pagãos pintadas na parede da casa do Senhor. Fazendo uma aplicação prática, uma contextualização dessa mensagem e aplicando para os nossos dias, não é isso que está acontecendo hoje. Infelizmente, os cultos hoje em dia não são mais cristocêntricos. Cristo não é mais o centro do nosso culto, da nossa devoção. Estamos vendo culto a homens, culto a celebridades, culto a personagens, cultos antropocêntricos, cujo centro das atenções é um homem. Pessoas que idolatram pregadores, idolatram cantores, que eram para ser adoradores, que eram para transmitir a palavra de Deus, estão transmitindo, queridos, um culto à personalidade. Infelizmente, nós estamos vivendo esse período. Francisco Cláudio, sendo bem-vindo. Esse culto ao homem, até mesmo nas letras das músicas evangélicas hoje, infelizmente, o centro, o alvo, o cerne principal não é mais Cristo. Não existem mais louvores falando de vinda de Jesus, de santificação, de regeneração, mas são letras que falam do homem. É um culto humanista feito ao homem. E nós sabemos que no reino de Deus não existem estrelas. Enquanto o sol da justiça estiver brilhando, estrela não brilha. Só quem brilha é Cristo. Muito cuidado, você pregador que me escuta, não deixe o sucesso, os aplausos, tá certo? Os elogios subir para a cabeça. Quando alguém chegar para você e dizer assim, você canta bem, você prega bem, diga, meu irmão, glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Ele tem sido misericordioso comigo. Transfira esta glória para Deus, porque toda honra e toda glória é dada para Ele. Ele disse no livro de Isaías, eu não reparto a minha glória com ninguém, eu não dou o meu louvor a imagens de escultura, a ídolos. E ídolo não é só uma imagem de gesso, de pedra, não. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida. É tudo aquilo que eu devoto tempo, que eu devoto atenção. Como Juliano
Acho que é isso. Nunes, Deus abençoe. Então isso é ídolo. Tá certo, queridos? Além das coisas aparentes que aconteciam dentro da cidade, que todo o povo via, Deus também vai mostrar para Ezequiel as coisas que aconteciam internamente dentro do templo de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 19, vai falar sobre o tesouro, o coração. Onde está o seu tesouro? Está o seu coração. Aquilo que você demanda tempo, aquilo que você ama, aquilo que você adora, é que vai ocupar o seu coração. Entendeu? Vamos ler lá, vamos lá. Mateus 6, 19. Uma das maiores lições do Sermão do Monte que Cristo está dando para os discípulos e para nós. Mateus 6, 19. Até o 21, diz assim, ó. Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então, essa palavra está bem clara, queridos. Aquilo que você supervaloriza, aquilo que você dá tempo, dá atenção e cultua, é aquilo que é o seu Deus. Infelizmente, nós podemos citar exemplos aqui de ídolos contemporâneos. O celular, as redes sociais, que infelizmente vivemos uma sociedade líquida, uma sociedade muito conectada, né, com as redes sociais. As pessoas não largam o celular por nada. Isso se torna um ídolo. Porque isso tem roubado o tempo de oração, que você não tem mais, o tempo de leitura da Bíblia, porque você dedica mais tempo às redes sociais, ao Facebook, Instagram, do que a ler a Bíblia, do que o seu devocional com Deus, a sua intimidade com Deus. Outro ídolo contemporâneo aqui que nós podemos destacar, esse sempre foi um ídolo, é o dinheiro. O apóstolo Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Atenção, não é o dinheiro. Pastor Daniel Rodrigo, seja bem-vindo. Evangelista Vanderlei Dias. Nice. Isso é verdade. É o amor ao dinheiro, é o apego exacerbado, é a avareza, que é a raiz de todos os males. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Então, dinheiro é para ser administrado, e não você deixar o dinheiro te dominar. Você precisa ser o gestor e o senhor do dinheiro, daquilo que Deus tem lhe dado, tá bom? Então é isso aí, queridos. Isso se torna um ídolo na vida de muitas pessoas. Jesus conta uma parábola em Lucas, eu não vou ler porque é um texto extenso, nós estamos caminhando para o fim, Lucas 12, do 13 a 21, do rico insensato, um homem rico. E ele era, na verdade, um grande visionário, um grande latifundiário, alguém que tinha uma visão ampla, né? E ele era um homem próspero. A Cíntia Castro, Deus abençoe. Seja bem-vinda. E esse homem, a plantação dele deu 100%. Amém, boa noite para o Senhor. Para o Senhor, evangelista Vanderlei, Deus abençoe você, viu? A colheita foi tão farta que os celeiros não comportaram, né, o tanto de cereal, de trigo que deu, e ele derrubou os celeiros pequenos e construiu os celeiros maiores. E no ápice de sua soberba, de seu orgulho, de sua avareza, ele faz um monólogo com a própria alma e diz: farta-te minha alma, come, bebe e descansa, porque tens em depósito alimento e comida para muitos dias. Ou seja, eu não tenho falta de nada. Queridos, o que Jesus está condenando aqui não é o obter riquezas, não é ter dinheiro, entendeu? Possuir riqueza, alguém rico, próspero, não é pecado. Tanto que na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós iremos ver pessoas que temiam a Deus, como Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Salomão, que eram ricos, mas eles eram senhores da sua riqueza. Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus vai dizer, lá em Mateus capítulo 6, versículo número 24, que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai amar um, ou vai odiar o outro, vai se dedicar a um
em detrimento do outro. Não podemos adorar a Deus e a Mamon, que é a representatividade do Deus das riquezas. Queridos, a única coisa que disputa o nosso coração com Deus não é nem o diabo, é o dinheiro e a riqueza. Então, o que Jesus está reprovando aqui nesse homem não é o fato dele ter tido uma colheita próspera, não, ele era um visionário. Ele era um ótimo investidor, ele era um ótimo gestor. O que Jesus está condenando e reprovando nele aqui era a sua soberba, era a sua avareza. É tanto que do céu vê a voz, louco, hoje perderão tua alma, e tudo que tu tens reservado, tudo que tu tens guardado em depósito, todo o teu patrimônio, toda a tua riqueza que tu angariou com muitos anos de trabalho, para quem será? O que Deus está dizendo aqui, queridos, contextualizando para este rico, é assim: você já montou um império, um patrimônio na terra, e no céu? O que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro vindo a perder a sua alma? Jesus chega para um príncipe, um jovem, que o indaga dizendo: mestre, o que eu faço para conseguir a vida eterna? Aí Jesus vai colocar ele à prova, vai fazer um teste com ele para saber aonde estava o coração daquele jovem, a prioridade daquele jovem. Jesus olha para o jovem e diz: queres ter a vida eterna? Pega todos os teus bens e dá aos pobres. Depois vem, segue-me e terás um tesouro no céu. O jovem parou, refletiu, olhou para as suas riquezas, que era o seu ídolo, e ele disse: não posso fazer isso. Ele não quis desapegar-se, ele não quis renunciar ao seu ídolo, que era a sua riqueza. Em contrapartida, na história de Zaqueu, publicano em Lucas 19, Zaqueu havia se arrependido. Ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Queridos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou existe Deus no seu coração, ou existe outra coisa. Ou Cristo é o centro da sua vida, ou outra coisa, ou é o dinheiro, ou é a fama, ou é os aplausos, ou são o tanto de seguidores no Facebook, no Instagram, no YouTube, ou é um jogador de futebol, um artista, um ator. Tudo isso se tornam deuses na nossa vida. Até um carro. Tem pessoas que idolatram um carro, idolatram a casa. Tem até maridos que idolatram as esposas, esposas que idolatram o marido. Querido, ame a Deus acima de todas as coisas. Jesus foi bem claro em Mateus capítulo 6, versículo de número 36. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Entenda bem, Jesus não está mandando você negligenciar sua família, desprezar sua família e deixar de desempenhar os seus papéis sociais em casa, no trabalho. Nada disso. O que ele está dizendo é prioridade. Priorize o que é espiritual, porque quando você prioriza o reino de Deus, quando você se dedica às coisas de Deus, a consequência é que Deus irá multiplicar na sua vida tudo o que você precisa, porque a preocupação dos discípulos lá em Mateus 6 era comer, beber e vestir. E Jesus vai dar uma lição para eles, vai dizer: olha para as aves dos céus, elas ajuntam em celeiro, elas plantam, elas colhem? Não, mas o Pai do céu as alimenta. Olhai para os lírios do campo, que eu vos digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, em toda a sua pomposa glória, se vestiu como eles. E eles estão lá, bonitos agora, mas depois secam e são lançados no fogo. Vocês têm mais importância do que os lírios, do que os pássaros. Eu tenho cuidado de vocês. O que Jesus está ensinando é isso. Priorize o meu reino, façam a minha obra, orem, jejuem, leiam a minha palavra, pregue o meu evangelho, porque fazendo assim eu irei sustentá-los e providenciar todos os recursos necessários que vocês precisam. É isso que Jesus está ensinando. Prioridade. Qual é a sua prioridade? Qual é o ídolo que tem roubado do seu coração o lugar que pertence a Deus? Será que são os programas, as novelas, o entretenimento? Porque, infelizmente, existem igrejas, queridos, que eles usam o entretenimento para atrair as pessoas.
Querido, o método que você usa para crescer a igreja, para trazer as pessoas para a igreja, você tem que continuar usando. No dia que você parar de dar entretenimento para a igreja, ela vai esvaziar. E sabemos pela Bíblia que o que enche uma igreja, o que salva os pecadores, o que traz um avivamento de crescimento, de quantidade, de qualidade para a igreja, nunca foi entretenimento, mas foi a palavra pregada. Foi a palavra de Deus, Atos 2,42. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos sinais e prodígios se faziam por intermédio dos apóstolos. E era um a alma do outro. A ponto dos que tinham mais condições, vendiam suas propriedades e bens e traziam ali aos pés dos apóstolos, e eles repartiam com todos quantos tinham necessidade. Eles comiam juntos, em comunhão, com alegria e singeleza de coração, e Deus ia aumentando, acrescentando os números dos que iam sendo salvos. Até sacerdotes obedeciam à fé. Então, os grandes avivamentos da Bíblia e da história, eles foram gerados através da exposição da palavra de Deus. Uma frase do Charles Spurgeon, considerado um dos príncipes dos pregadores, que ele dizia que chegaria um tempo em que os pastores se transformariam em palhaços para entreter os bodes. E nós estamos vivendo nesse tempo, queridos. Estamos vivendo nesse tempo em que estão fazendo do evangelho meio de vida, profissão, projeção financeira. A briga hoje em dia na igreja não é por almas. A briga é por números. A briga é pelo lucro. A preocupação da maioria dos líderes hoje não é mais pelo bem-estar da ovelha, se ela está bem alimentada, se ela está bem protegida, mas é com a lã, aquilo que dá lucro, aquilo que dá retorno. Não são pastores, são verdadeiros mercenários da fé, são charlatões, são aproveitadores, são oportunistas que se aproveitam da boa-fé dos fiéis para se promoverem, para lucrar, para angariar altos recursos financeiros, patrimônios e contas gordas no banco. Mas todos estes líderes vão prestar conta com Deus e um dia estarão frente a frente com o Senhor no dia do juízo final. E vão prestar conta com Deus. Ai dos pastores que fazem errar minhas ovelhas. Então vamos continuar. Queridos, terceira João, vamos lá. Terceira epístola de João 1, 9 e 10. Compartilhe esse vídeo com Alisson. Seja bem-vindo. Primeira epístola de João 1, 9 e 10. Estou contextualizando essa lição para hoje. Quais são os ídolos contemporâneos que disputam Deus no nosso coração? E a mensagem de introspecção, uma mensagem de reflexão, de autoanálise, de exame. Examine a sua vida. O que é que tem roubado o lugar de Deus na sua vida? O que é que tem roubado aquele tempo de oração que você tinha antes? Aquele tempo de leitura bíblica que você tinha antes? A tarde de evangelismo que você tinha antes? O que é que tem roubado o seu tempo? O que é que tem preenchido o seu espaço? Examine nessa noite a sua vida. Como está a sua vida? Como está o seu altar na presença de Deus? 1 João 1, 9 e 10. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecados, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Todos nós somos pecadores. Amém, queridos? O que nós vemos hoje em dia, irmãos, é uma briga, uma concorrência por cargos, por títulos dentro da igreja. Dentro da igreja. Infelizmente, não é pecado você ter um título eclesiástico. Se você tem um chamado, Deus vai honrar você no momento certo. A tua liderança vai te olhar, vai observar o chamado específico de Deus na tua vida e você vai ser honrado, reconhecido
tanto por Deus como por sua liderança. Mas você precisa esperar o tempo certo. O que eu vejo de pessoas usando os seus cargos, a sua patente, para menosprezar as pessoas, menosprezar as ovelhas, querido, dentro da casa de Deus, da igreja, todos nós, pastor Tiago Souza, seja bem-vindo, Pai do Senhor, somos ovelhas. Independente da sua condição social, independente da sua condição, da sua formação intelectual, da sua formação acadêmica, Deus não nos chama por causa de anéis, de teologia, anéis de formatura, por causa de um pedaço de papel, de um certificado de bacharel, de mestre, de doutor. Não! Deus chama quem Ele quer, Deus vocaciona, Deus capacita a pessoa que Ele quer. O seu pastor pode ser uma pessoa iletrada, pode ser uma pessoa que não tenha tanto conhecimento, mas você precisa respeitá-lo, se submeter à sua liderança. Um abraço, meu querido Eduardo aí, meu xará, né? Eduardo aí, que Deus abençoe e compartilhe essa live aí, meu querido. Deus abençoe para você, viu? Então é isso, querido. O maior exemplo de humildade é Jesus. Mateus 11, 28. Jesus vai dizer, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, o Filho de Deus, ele foi o maior exemplo de simplicidade e de humildade. E o maior exemplo de orgulho, de prepotência e soberba é Satanás. É Satanás, meu querido. O proverbista Salomão vai dizer que a humildade precede honra. Quanto mais humilde você for, mais Deus vai te honrar. Deus vai te levar a lugares que o teu dinheiro, que o teu nome, nem as amizades influentes que você tem podem levar. Só a humildade pode te levar. Exemplos na Bíblia. A humildade tirou Davi do pasto e levou Davi para o trono. Só que não foi da noite para o dia. Não. Como esse evangelho fácil que prega hoje de micro-ondas, o camarada vai dormir auxiliar e acorda apóstolo. Não, foram 14 anos de sofrimento, perseguido por Saul, querendo matá-lo, dos 17 aos 30, até que Deus honrou Davi. Porque Davi foi humilde. José, vendido pelos seus próprios irmãos, escravo na casa de Potifar, caluniado e incriminado pela esposa de Potifar, anos na cadeia, até que Deus o fez ministro, um cargo inédito na história do Egito. Então, a humildade vai te levar a lugares, a posições que o dinheiro não vai te levar, que marqueteiros não vão te levar, que amizades grandes não vai te levar. Isso é humildade. O próprio Jesus, irmãos, ele se submete à vontade do Pai. E Paulo vai narrar isso com muita categoria na carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5 até o versículo 10. Ali é um cântico que Paulo vai cantar. José Carlos, seja bem-vindo. E ele vai dizer, ele vai falar do mistério da encarnação de Cristo. Ele mesmo sendo Deus, porque Jesus era Deus, Isaías diz, ele é Deus conosco, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Essa palavra esvaziou-se é kenos ou kenosis. Possuir, mas abrir mão de usar. Ter, mas abrir mão de utilizar. Jesus tinha todos os atributos da divindade, era onipresente, onisciente, onipotente, soberano, atemporal, eterno, presciente. Todos os atributos. Mas o amor de Deus foi tão grande pela raça humana que ele se despiu, se desfez de toda a sua glória e se revestiu da nossa humanidade, com todas as suas fragilidades, com todas as suas limitações, haja vista que ele se torna um ser humano e achado na forma de servo, na forma humana, ele foi fiel à sua missão até a morte e morte de cruz. E morte de cruz. Aí depois vem o resultado da obediência e da humildade de Jesus. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o
Pai, o segredo da honra, o segredo do destaque é a humildade. Eu sempre explico que a humildade é uma virtude abstrata, invisível, metafísica. A humildade não sabe que existe. No dia que a humildade souber que existe, ela deixa de ser humildade. Porque tem pessoas que têm uma visão equivocada do que é humildade, do que é uma pessoa humilde. Acho, não, aquele irmãozinho anda com a chinela havaiana, um prego debaixo da chinela, anda com a roupa suja, ele é humilde. Queridos, humildade é uma coisa, necessidade ou desleixo, falta de higiene é outra coisa. Humildade não está resumida, restrita à roupa, à veste, à aparência. Humildade é uma virtude interior, é no caráter, é no tratar, é no agir, é no pensar. Isso é humildade. Humildade é você considerar o seu próximo melhor do que você, maior do que você, mais preparado do que você. Isso é humildade. Humildade é você ver alguém com fome e dar de comer, ver o seu irmão com sede e dar de beber, ver o seu irmão nu, dar vestes para as vestir, ver o seu irmão doente e lhe ver preso e visitar. É isso que Jesus ensinou. A qualquer destes pequeninos que vocês fazem a mim. Isso é humildade. Exemplos de soberba na Bíblia, o próprio Satanás. Nabucodonosor, no ápice da sua soberba, ele olha para a Babilônia, ele olha para aquela suntuosidade, para aqueles templos, para os jardins suspensos, que eram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e ele diz, essa é a minha Babilônia que eu criei para minha glória, para minha majestade. E Deus vai lá, tira o raciocínio dele, e ele sai do palácio e passa 7 períodos comendo capim com os bois, por causa da sua soberba, por causa da sua prepotência, da sua arrogância. Lembro-me agora daquela parábola do publicano e fariseu. Os dois estão lá no templo e o fariseu ele se gloria, o fariseu ele se orgulha, dou o dízimo, dou 3 vezes o dízimo, jejum 3 vezes na semana, eu sou alguém importante. E o publicano, coitado de cabeça baixa, diz, Senhor, eu sou um miserável pecador, nem digno de olhar para o céu eu sou. Jesus olha para os discípulos e diz, quem vocês acham que saiu justificado da oração? O publicano, que era alguém odiado pelos judeus, que era alguém considerado traidor da pátria, alguém considerado pelos rabinos indigno de salvação, alguém que não poderia ser visto no Shabá, na sinagoga, para aprender da Torá, alguém que não tinha acesso ao templo, eram proibidos de entrar no templo, eram considerados pagãos, corruptos, imorais, porque eles trabalhavam para o império, cobrando impostos dos seus próprios patrícios, dos seus próprios compatriotas. Então havia um ódio dos judeus por parte dos publicanos, porque muitos ficavam ricos à custa de roubar os seus próprios irmãos. Então esses são exemplos claros para você. Outro exemplo claro de um camarada soberbo que Deus abateu, Herodes. Herodes Agripa I, lá em Atos 12, diz que quando Herodes subia no púlpito para falar, as pessoas gritavam, voz de Deus e não de homem. Em vez de ele transferir a glória para Deus, reconhecer que dele ele não tinha nada, ele recebia glória, ele ficava todo inchado, todo vaidoso. E diz a Bíblia que Deus, o anjo do Senhor, o feriu com uma doença mortal. E ele morreu comido de bichos que saíam de dentro do seu corpo, porque não deu a glória que é devida a Deus. Você que é pastor, você que é líder, você que lidera uma igreja, você que lidera um departamento, jovens, senhoras, missões, seja qual departamento for, você que é pregador da palavra, você que é cantor, receba essa palavra nesta noite. Nunca deixe o orgulho subir para a sua cabeça. Nunca receba a glória. Transfira a glória
para Deus. Deus está te usando poderosamente, o teu ministério está sendo reconhecido, Deus está honrando você, seu nome está sendo soprado, você tem pregado em muitos congressos de grande envergadura, de grandes massas no Brasil. A glória é para Deus. Você canta bem, você tem um timbre aveludado, você tem uma extensão vocal boa. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Você tem um trabalho bom, ganha 4, 5, 3 salários, tem um carro bom na garagem, tem uma casa boa. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Você está com saúde, você, seus filhos, sua esposa. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Nunca se esqueça, tudo é para a glória de Deus. Paulo vai dizer, comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Lembro-me agora dos fariseus, os líderes religiosos da época de Jesus, lá no capítulo 6 de Mateus, Jesus vai confrontá-los, vai refutá-los, porque eles quando oravam, eles faziam questão de orar em pé nas praças. Quando jejuavam, desfiguravam os rostos para mostrar aos homens que jejuavam. Quando eles davam esmolas, eles tocavam trombeta. Querido, o que Jesus está reprovando nos líderes religiosos da sua época não é o ato de orar, não. Orar é bíblico. O próprio Jesus ensina os discípulos a orar. Jesus disse, tudo o que pedirdes em meu nome, em oração, crendo recebereis. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Não é o ato de orar. O que Jesus reprova nos fariseus é a motivação com que eles oravam. Eles oravam não era para glorificar a Deus, era para receber glória dos homens. Eles jejuavam, desfiguravam os rostos para mostrar que estavam jejuando e davam esmolas e tocavam trombeta. Tudo isso, a motivação, o propósito deles não era glorificar a Deus, era se promoverem. Eles faziam isso para que o povo olhasse para eles e dissesse, olha como esses homens são consagrados, olha como esses homens são santos. Querido, nós corremos o mesmo risco de estarmos fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. O que te move a orar? O que te move a pregar? O que te move a jejuar? O que te move a ajudar o teu próximo, a ajudar os necessitados? Será que você está fazendo isso por amor a Deus e ao seu próximo? Porque quer viver o Evangelho na sua essência? Ou você tem feito isso para as pessoas verem? Para você ser gloriado pelos homens? Por ovação humana, por reconhecimento humano, por galardões e recompensas humanas? Reveja hoje o que motiva você a orar, o que motiva você a fazer essas coisas, o que te motiva a ir para o culto. Essa mensagem é muito séria de introspecção e de reflexão. Será que você está fazendo o correto com a motivação certa? Porque o contexto vai dizer que é Deus quem recompensa. É Deus quem galardoa aqueles que fazem a sua obra. Bernardo e Joelma, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Estamos caminhando para o final da nossa lição. Então já falamos aqui, né, acerca dos deuses contemporâneos, o dinheiro, a fama, o sucesso. Falamos sobre, pode ser um programa de televisão, artistas gospels, até elementos judaicos que muitos estão adicionando ao culto. Candelabro, menorá, arca dentro da igreja. Queridos, esses símbolos não têm mais nenhum significado espiritual para a igreja. A arca ninguém sabe onde é que está mais. Nós estamos na nova aliança. Cristo inaugurou essa aliança. Hoje a arca é Cristo. A arca é Cristo. A arca pode ter importância para os judeus, como objeto de valor, sagrado, mas para a igreja não existe essa importância mais desses utensílios. Então, eu vejo essas igrejas que usam esse tipo de utensílios como um retrocesso. Como um retrocesso. Ah, evangelista, mas você está muito crítico. A gente não presta culto a esses utensílios. Queridos, leia Hebreus 7, 8, 9, 10, você vai ver que estas coisas eram apenas sombras. Sombras do Cristo que viria. Todos os utensílios, o tabernáculo, com a sua indumentária, com seus ornamentos, tudo apontava
para o Cristo que viria. Jesus veio e cumpriu a aliança e nos abriu uma nova aliança. Né? E, infelizmente, muitos cantores e pregadores e ministros têm negociado os seus princípios e valores cristãos por causa de cachês, por causa de salários. Eles se vendem. Certo? A erotização, infelizmente até dentro da igreja, existe uma erotização da fé, irmãos, infelizmente. Então vamos aqui para o final. A reflexão que fica para você é: o que está ocupando o seu tempo? Ou o que deve ocupar o seu tempo? 1 Epístola de João 5:1. Olha o que diz. Todo aquele que crê que Jesus Cristo todo aquele que crê que Jesus é o Cristo nascido de Deus, todo aquele que ama ao que o gerou, também é nascido de Deus. Tá certo? Então essa é a mensagem que eu tenho para você. Deus ele manda o juízo sobre Israel por quê? Por causa das abominações, os pecados repulsivos. A palavra abominação, dentro da interpretação mais íntima dessa palavra, significa vômito, esterco do esterco. Algo que causava náuseas em Deus, repugnação, uma palavra bem mais popular, nojo em Deus. O que o povo estava praticando dentro do santuário, eles estavam profanando o lugar sagrado. E porventura não é isso que acontece dentro de muitos templos no Brasil e no mundo? Querido, se você colocar na internet heresias e aberrações que acontecem dentro de igrejas, você vai ver tantas coisas terríveis acontecendo dentro dos templos e homens se utilizando do nome de Deus, se utilizando da fé, se utilizando da Bíblia para enganar as pessoas, movimentos falsos, avivamento, fogo estranho dentro da igreja, aberrações acontecendo dentro das igrejas. E se você não tiver uma vida alicerçada, enraizada na palavra de Deus, se você não buscar conhecimento, você será uma presa fácil, você será levado por todo o vento de doutrina. Lá em 1 Timóteo 4, Paulo vai dizer: o Espírito expressamente diz que nos últimos dias surgirão muitos falsos mestres, doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Vamos ter cuidado, irmãos. Essa é uma palavra de alerta para mim e para você. Então medite nessa mensagem. Essa lição que eu tinha a tratar, nós iremos na quarta-feira trazer a lição de número 5 para você. Então eu peço a você, mais uma vez, compartilhe essa live com os seus parentes, com os seus familiares, com os seus vizinhos, com os seus colegas de trabalho, com os seus irmãos da igreja, tá certo? E só mais um aviso, ratificando, você que ainda não conhece o meu canal no YouTube, tá certo? Nós temos lá um canal, digita Eduardo Medeiros, que nós estivermos fazendo, tá bom? Então que Deus possa, nessa noite, abençoar todos os irmãos. Irmãos, eu quero só um feedback dos irmãos. Me digam se vocês estão me vendo aí. Vocês estão me vendo aí? Irmão Paulo Sérgio, os irmãos que estiverem na live, me digam se vocês estão vendo a minha imagem, que dá um probleminha aqui no celular. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus. Muito obrigado, que mensagem maravilhosa. E essa aula vai estar lá no meu canal, tá bom? Compartilhe o nosso canal aí para que a nossa pequena plataforma possa crescer cada vez mais. Em nome de Jesus. Gabriel Vieira Silva, Pai do Senhor, seja muito bem-vindo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te dar graça por esta aula tão elucidadora, tão esclarecedora e tão edificante. Eu tenho certeza que essa mensagem vai alcançar muitas vidas, muitas pessoas. E eu creio, Pai, que a partir de hoje, uma introspecção foi feita dentro de muitos corações e essa pessoa resolveu mudar de vida. Essa pessoa que agora está ajoelhada no pé do seu notebook, no pé do seu smartphone, do seu celular,
e está, meu Deus, agora fazendo uma reconciliação com o Senhor, porque reconhece que pecou, que errou, reconhece que estava levando um estilo de vida totalmente alienado do que Deus quer que ele viva, do que a palavra quer que nós vivamos. Perdoa essa pessoa, ela quer mudar de vida, ela quer ter uma nova mentalidade do reino de Deus. Levanta como pregador da palavra, como um grande líder, como, meu Deus, um cantor. Levante uma geração poderosa, meu Deus, de homens e mulheres, velhos e crianças, meu Deus, cheios do Teu Espírito Santo e de conhecimento da Tua palavra, para, meu Deus, que através deles o Evangelho possa ser, meu Deus, transmitido a muitas vidas, a muitas pessoas, e muitas vidas sejam edificadas pelo poder desse Evangelho. Meu Deus, alegra o coração do depressivo, refrigera, cura o enfermo, levanta o caído, fortalece os fracos, meu Deus, salva os pecadores, liberta os oprimidos para a Tua glória. E que nesta noite alcance os corações de todos aqueles que entraram conosco aqui, que compartilharam essa live. Que o Senhor abençoe todos eles, a minha vida, unja minhas cordas vocais, as minhas amígdalas, que toda rouquidão, que toda alteração caia por terra, toda enfermidade que quer me parar, que quer neutralizar o Teu projeto na minha vida caia por terra, e que eu tenha saúde para dar continuidade ao ministério e o projeto que Tu tens na minha vida e na minha família nessa terra. E assim, Senhor, fica conosco, recebe esse trabalho, tudo é para a honra e para a glória do Teu excelso nome. Essas bênçãos eu te oro, essas bênçãos eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, graças a Deus. Queridos, eu já quero agradecer por todos os meus amados irmãos aqui, que entraram conosco nessa live, que compartilharam essa live. Que Deus em Cristo os abençoe, você, sua família, seu ministério, com ricas e abundantes bênçãos da parte do Senhor, tá bom? Eu espero que essa lição tenha te dado muitos subsídios, tá bom? Tenha te esclarecido muitas dúvidas que você tinha acerca desse texto, e você, professor, também possa cada dia mais ter uma aula ótima na sua casa. Eu sei que as lições estão atrasadas, irmão, mas você estude de novo, tá bom? Estude de novo as lições aí na sua casa. Eu tenho certeza que as suas aulas se tornarão bem mais dinâmicas, interativas e pedagógicas para a glória de Deus, tá bom? Então, usando sempre uma linguagem simples, tá bom? Você que é professor, tenha um cuidado disso. Não junte tantas informações que não dê para preencher o tempo. Então, seja rápido, dentro de uma hora e 25, uma hora e meia, você transmite uma lição com objetividade, bem clara, numa linguagem bem acessível, bem fácil, para que o seu público, para que os seus alunos possam compreender, entender e ter um culto racional, tá bom? Que Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor, e vocês vão lá no meu canal, Eduardo Medeiros, e ativa o sininho, comenta lá e compartilha com os teus amigos, com os teus irmãos e com toda a tua família, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Até a próxima, na quarta-feira, em nome de Jesus.